Bom, pessoal, então continuando a aula, foi só eu falar na questão do interfone que ele tocou, até foi muita coincidência. Então, continuando as nossas discussões de hoje, deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui. Eu fiz um resumo que fica melhor para eu explicar para vocês e vocês irem anotando no caderno. E aí, com esse resumo, fica mais fácil de entender. Então, quando a gente fala de história de saúde mental, eu preciso entender como que a gente chegou nos dias atuais, se falando de saúde mental. Então, quando a gente fala de Hipócrates, Hipócrates ele foi conhecido como o pai da medicina e ele descobriu na época o mal sagrado. E o mal sagrado era o quê? Era a epilepsia atualmente. Então, era o nome que ele denominou lá naquela época para diagnosticar epilepsia. Então, ele falava que era um mal sagrado naquela época. Então, para vocês perceberem como as coisas têm evoluído no decorrer dos séculos. Quando a gente fala de Asclepíades, o Asclepíades ele já vinha com uma teoria diferente. Ele falava que as pessoas que tinham transtorno mental era uma situação de alma. Então, ele falava que os transtornos mentais eles eram situação da alma e não do corpo físico. Então ele falava que eram situações, eram dores de alma. O Sócrates, o Aristóteles, ele ficou famoso como sendo o pai da psicologia. Então ele começou a estudar a mente das pessoas naquela época. Então antes as pessoas não estudavam a mente e sim estudavam os sintomas que causavam aquelas situações. Então não levava em consideração a mente da pessoa, levava só em consideração o corpo físico e a alma. Então, Aristóteles ele veio com essa visão diferenciada para estudar a mente das pessoas, por isso que ele é considerado o pai da psicologia. Depois, nós temos o Sócrates, que ele trazia um conceito que para conhecer os males mentais é preciso conhecer a mim mesmo. Então, eu só consigo conhecer os meus transtornos mentais se eu me conhecer, me autoconhecer. Então, eu só consigo perceber os males mentais se eu realmente me conhecer como pessoa e como ser humano. Depois, o Platão, ele já veio com uma ideia um pouco diferente da de Sócrates. Ele levou em consideração que o modo de vida interfere na saúde mental do indivíduo. O que o Platão trouxe é o que a gente vivencia nos dias atuais, que a gente sabe que para eu ter uma qualidade de vida, para eu ter uma saúde mental saudável, eu preciso ter vários aspectos multidimensionais, como eu falei para vocês. Eu preciso ter acesso à educação, a saneamento básico, ter uma boa moradia, que eu sei que atualmente não é o que acontece na maioria dos casos, porque a gente vive em um país totalmente desigual, se falando de condições financeiras. Na Idade Média, então, na Idade Média, o transtorno mental ele era visto como algo sobrenatural. Na Idade Média, as pessoas que tinham algum tipo de surto psicótico, elas eram consideradas demônios. E naquela época, quando a realeza descobria que alguém vivia com transtorno mental, o que que eles faziam? Eles pegavam essa pessoa e eles queimavam em fogueiras. E esse processo de queimar essas pessoas nas fogueiras era como se libertasse a alma dessas pessoas. Então, na Idade Média, a pessoa que vivia com transtorno mental, ela era considerada bruxa ou alguém que tinha o demônio no corpo. Então, nessa época, eles queimavam as pessoas. Eles queimavam pessoas com transtornos mentais como forma de libertar a alma.
É algo meio macabro se a gente parar para pensar. E isso acontecia na Idade Média, então as pessoas com transtornos mentais, elas eram queimadas em fogueiras, porque elas não eram consideradas pessoas para viver em sociedade, elas eram consideradas pessoas perigosas, pessoas feiticeiras, pessoas que eram bruxas, então elas eram queimadas como forma de libertar a alma. Então, após a Idade Média, a gente fala lá na Bélgica começou a surgir os manicômios, que eram uma forma hospitalar de cuidar dessas pessoas. Eu nem falo em cuidar, porque na Idade Média eles não cuidavam de ninguém, eles aprisionavam essas pessoas e maltratavam essas pessoas. Na época, isso era uma forma de cuidar. Hoje a gente sabe que cuidar está muito longe de maltratar alguém e acorrentar alguém, porque nessa época dos manicômios, as pessoas, elas eram acorrentadas. Imagina, pessoal, uma pessoa que tem transtorno mental, acorrentada, algemada, e é uma coisa que me deixa triste de falar, mas é importante a gente conhecer a história. Mas eu penso, imagina eu algemar alguém porque está com depressão. Ah, eu amarrar alguém porque a pessoa está triste, não está num dia bom, está com uma crise de ansiedade, e aí eu vou amarrar ela no pé da cama. Imagina a violência que era nessa época. No Renascimento, que Renascimento só no nome, porque nesse período histórico, se falando de saúde mental, o aumento do tratamento agressivo aconteceu. Então, no Renascimento, que não foi Renascimento, aumentou a agressividade que essas pessoas elas eram tratadas. Só começou a melhorar no racionalismo. Então, no racionalismo, o Felipe Pinel, que é um psiquiatra muito famoso, ele começou a desconstruir essa ideia de que a pessoa precisava ficar trancada para melhorar. Ele começou a liberar essas pessoas das correntes. Ele não deixava as pessoas mais presas, ele começou a estudar e ver que quando a pessoa ela não era amarrada, ela melhorava mais rápido e ela tinha uma qualidade de vida melhor. E ele veio com essa ideia de libertar essas pessoas. E nesse sentido, do Felipe Pinel, surgiu a primeira revolução psiquiátrica, que foi quando realmente o povo foi para a rua e percebeu que precisava lutar por essas pessoas. Bom, nós precisamos liberar essas pessoas desses manicômios porque elas não estão melhorando. A gente precisa dar uma qualidade de vida, a gente precisa acolher essa pessoa de forma diferente, a gente precisa abraçar essa pessoa, trazer para perto para conseguir fazer com que ela melhore. Então, isso começou a acontecer lá no racionalismo. No romantismo, começou a se estudar a saúde mental. Então, lá no romantismo, foram abertas duas escolas que os médicos eles só estudavam saúde mental. Então, teoricamente, foi o início da psiquiatria. Então, antes não se conhecia psiquiatria, as pessoas eram tratadas de forma violenta e acorrentadas. Então, aqui no romantismo começou a se estudar a saúde mental e começou a, a conhecer a psiquiatria. No século XX, algo bem importante aconteceu, que foi a descoberta dos medicamentos para a saúde mental. E alguns medicamentos, eles são utilizados até hoje. Vai ter um encontro que a gente vai falar só de medicamentos utilizados em saúde mental, mas é bom que vocês saibam que esses medicamentos eles foram descobertos no século XX, os primeiros. Então, foi realmente um grande salto para a saúde mental quando substituíram as correntes por medicamentos, que foi uma forma de tratar essas pessoas de forma mais humanizada. E no século XXI, que é a atualidade, é o que a gente vivencia agora de saúde mental. Hoje em dia, apesar dos pacientes que vivem com transtornos mentais, eles ainda são estigmatizados. Se tu sai na rua e tu encontra alguma pessoa com transtorno mental, tu não acolhe, tu atravessa a rua. Então, olha quantos séculos eu conversei com vocês, aqui no sentido de historicamente, e ainda esse cuidado acontece de forma negligente. Mas a gente tem hoje em dia políticas públicas de saúde mental, que é o que nos auxilia,
um cuidado mais humanizado. Vou botar aqui para vocês. Hoje em dia, a gente fala em questão de singularidade do paciente. Isso aqui tudo no século XXI. Singularidade do paciente, por quê? Porque eu não vou tratar só a doença do paciente. Eu preciso saber com quem ele mora, onde que ele vive, por que que ele desenvolveu esse transtorno mental, como que é a estrutura familiar dele, para eu conseguir ofertar um cuidado mais amplo. Quando eu falo de cuidado amplo em saúde mental, cuidado amplo em saúde mental é conhecer todos os aspectos de vida dessa pessoa. Então, sempre que eu falo de cuidado amplo em saúde mental, eu tenho que conhecer todos os aspectos da vida desse usuário. Eu não posso só julgar ele pela crise psicótica que ele está tendo no momento. Bom, ele está surtado, está batendo em todo mundo, está quebrando o hospital, enfim. Eu não posso julgar ele só por essa atitude. Eu preciso entender por que que ele desenvolveu esse transtorno mental, por que que ele teve uma crise psicótica. Eu não sei se esse paciente ele não era abusado sexualmente, psicologicamente desde pequeno. Eu não sei se esse paciente ele sempre apanhou de forma exagerada dos pais, dos tios, dos avós. Não sei se esse paciente começou a utilizar drogas, substâncias psicoativas desde criança, porque às vezes eles usam essas drogas para realmente fugir da realidade. E eu entendo que isso, pessoal, é algo que é importante falar, porque se eu tivesse uma vida diferente da que eu tenho, se eu apanhasse todo dia, se eu chegasse em casa e meu pai e minha mãe me batessem sem motivo aparente, ou se os meus pais bebem e automaticamente ficam agressivos comigo, qual é a forma que eu vou tentar aliviar esse sofrimento? É realmente procurando o uso da droga. Então, por isso que nós, como profissionais da saúde, nós não podemos, de maneira alguma, julgar uma pessoa que utiliza droga, uma pessoa que tem transtorno mental. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou estudando enfermagem para eu conseguir ofertar um cuidado melhor para esse meu paciente, porque ele precisa enxergar em mim um apoio que ele não teve dentro da família dele. Então, ele passou a vida inteira apanhando, a vida inteira sendo maltratado, e aí ele chega com um surto para mim, eu como enfermeiro. Aí tu imagina, eu vou tratar ele de forma ríspida, vou falar para ele, não quebra isso aí, o que tu tá pensando? Eu não posso fazer isso. Ele tem que ver na minha pessoa uma fonte de acolhimento, porque é assim que a gente consegue criar vínculo com o paciente de saúde mental, certo? Então, esse é só o primeiro encontro. A gente vai trabalhar muito essas questões de humanização do cuidado. As minhas aulas, elas vão ser dessa maneira, eu vou gravar vídeos e vocês tiram as dúvidas no chat. Me mantenha à disposição. E eu gostaria de saber de vocês, o que que vocês acharam dessa forma de aula? É melhor eu gravar o vídeo, aí vocês tiram as dúvidas de vocês no AVA, fica mais fácil, vocês preferem que eu mande só texto, ou que eu mande só material e não grave vídeo? Então, eu quero realmente construir com vocês um componente que seja o mais agradável possível. Então, me mantenha à disposição, a gente vai trocando ideia e a gente vai conversando, certo? Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom?